E aí, boleiros, beleza? Quinho e Juan na área com futebologia, hein? Hoje é irado, história do Brasileirão, mas a verdadeira história do Brasileirão. Tem muita gente que não reconhece o princípio e os primórdios do futebol brasileiro. Então solta a vinheta que a gente vai contar pra vocês. A questão é o seguinte, vamos contextualizar para vocês. O primeiro campeão da história dos estaduais, o primeiro campeão da história... São Paulo Athletic Club, que foi em 1902. Nome bonitão. É, mas não, esse não é o São Paulo normal, não. A gente vai contar mais não pra vai frente. contar vai surgir mais na frente. Eu vou contar depois, rapaz. Beleza. Conta pra eles que eu vou contar pra eles. Naquela época, só existiam jogos entre cidades e bairros. E aí o que acontece? Em 1910, então, aconteceu. Aí tinha uma água mineral, que na época existe até hoje. Chama Salutares a água. Resolveu patrocinar um jogo entre o campeão do Rio, que era o Botafogo, em 1910, e o Palmeiras, campeão paulista. Mas sabe qual é a curiosidade? Que é legal pra caramba? O Palmeiras, esse que a gente fala, era preto e branco, era chamada Associação do Palmeiras, das Palmeiras. Não, ou seja, não é o atual Verdão que a gente conhece. Quando jogou contra o Botafogo foi campeão, então... começou ali uma interação entre o Clube do Rio e o Clube de São Paulo ali. O Brasileirão começa mesmo em 1920 com a Taça dos Campeões. Por quê? Até então os estados se enfrentavam um contra o outro, com alguns patrocinadores pequenos fazendo essas competições. Quando a CBD, que é a Confederação Brasileira de Esportes, falou, não, eu preciso ter jogador para jogar as Olimpíadas, né, na época. E aí em 1920 resolvem fazer uma taça e trazem do Sul um time. O time do Sul que veio pro Rio de Janeiro jogar é o Grêmio. Mas não é o Grêmio que a gente conhece hoje, o Tricolor, que acabou de ser campeão da Libertadores. É o Grêmio de Pelotas, que a gente conhece hoje como Brasil de Pelotas, também é apelidado como Chavante. E nessa taça, quem foi campeão foi o Paulistano. Paulistano lá de São Paulo, que inclusive ele se extinguiu já. E a Associação Atlética Palmeiras também, que era preto e branco. Um era preto e branco, outro era branco e vermelho, juntou o atual Tricolor paulista, o São Paulo Futebol Clube. Ou seja... nasceu, o São Paulo nasceu no Palmeiras. E aí, Juan, que tem um negócio seguinte, ficou muito tempo sem ter jogo, porque não tinha patrocinador, tava com dificuldade de fazer esses torneios, e só mantiveram mesmo aqueles regionais e tal. E aí o que acontece? Em 1933, ou seja, depois de dar um grande pulo, eles começam a querer profissionalizar o futebol, e aí fazem o primeiro Rio-São Paulo, que contou com 12 times. Ou seja, agora a gente sabe o real valor do campeonato estadual naquela circunstância. Ou seja, passaram quase 13 anos sem um campeonato que integrasse outros estados. E o campeão foi o Palestra Itália. Aí sim, o atual Palmeiras que a gente conhece. Aí vem o verdadeiro Verdão. E aí, depois desse campeonato de 1933, quando parecia que ia engrenar, tava rolando a Segunda Guerra Mundial, o bicho comendo solto, ou seja, não teve Copa do Mundo, não tinha campeonato rolando, pararam tudo. Parou, todos os esportes pararam. E uma curiosidade bacana, o Palestra Itália, que é o atual Palmeiras, só mudou de nome porque naquele momento o Brasil estava em guerra com a Itália e por divergências... coisas diplomáticas, o Palestra Itália teve que virar Palmeiras. Isso. E aí acaba a guerra, o futebol volta na hora, porque futebol é a paixão do povo. Voltaram as competições todas, voltou Taça dos Campeões, Rio, São Paulo, só que sem fazer muito, sabe, sem muito sucesso, até que vem uma taça nova aí que... Em 59, Quinho, foi o primeiro realmente formato parecido com o que a gente tem hoje no Brasileirão. A partir daquele momento foi criado e desenvolvido todo o processo que a gente conhece. E aí o Bahia... A gente conhece o Bahia, Tricolor Baiano, Bahia de Aço, foi campeão em cima de Santos de Pelé, olha só, curiosidade. É mesmo? Desbancou o Santos de Pelé. E o mais engraçado disso, mano, é que o Santos era do Pelé, mas não teve o Pelé, porque o Pelé não jogou a final. Só fizeram essa taça de 1959 porque a Libertadores começou a exigir um time brasileiro. Sim. Toma, vocês querem um representante? Leva 2 títulos logo dessa competição aí. O Santos jogou a Libertadores e levou logo 2. De 59 até 68, ocorreu sim a Taça Brasil. Em 1966, quando a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo, a CBD resolveu bater o martelo e falar, não, quero criar outro campeonato aí, quero dar um nome em homenagem a alguém, que era o famoso Robertão. Roberto Gomes Pedrosa. Quem é ele? Foi jogador da seleção brasileira, jogou a Copa de 1934, foi goleiro do São Paulo e também virou presidente do São Paulo, ou seja, uma figura muito importante no futebol até então. E o Roberto Gomes Pedrosa seguiu aquele finalzinho até em 1971
surgiu o famoso Campeonato Brasileiro que todos nós conhecemos, que adoramos, que amamos, que você que com assistimos. certeza achava que era o primeiro campeonato que tinha acontecido. Pra chegar na ideia de Campeonato Brasileiro, Muito muita percalço, coisa rolou. muita Coisa rolou. Até que Muito patrocinador. Isso, até muito que em time. 71 o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro. O primeiro Grande campeão galo, brasileiro. grande galo. O Dadá Maravilha dando show pro Brasil inteiro. Põe na tela aí, editora. Humberto Ramos na penetração, até junto à linha de fundo, perigo, cruzamento do Saidarinho. Tá aí o primeiro gol! Como muitos dizem por aí, Dadá parou no ar. Parou no ar e foi um ícone daquela geração. De 71 até os anos 2000, o campeonato foi disputado no modelo mata-mata. Em vários 2003 virou o famoso pontos corridos com o Isso, Cruzeiro campeão, que tinha sido campeão da Tríplice Coroa, com o Alex acabando com tudo. Pode botar o Alex aí fazendo aquele gol de letra. E hoje fica aquele debate, porque todo mundo tem o Brasileirão, fica aquele debate. Mata-mata ou ponto corrido? Deixa nos comentários aí, a galera prefere mata-mata ou pontos corridos? Comenta aí. E outra coisa, se você quer que ele te conte a história do Brasileirão de 71 até então, o que aconteceu, deixa aqui nos seus comentários, deixa seu like aí. Segue aqui o Instagram, canal Chute Certo, porque tem muita promoção, tem muito conteúdo maneiro pra você lá. Claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, porque a gente tá com muito quadro Muito maneiro. conteúdo maneiro, cara. E é isso, boleiro. Se você gostou desse quadro Futebologia, o nome é muito bonito. Cara, o nome é bonito, o quadro é bonito. Quem é Aí bonito? o cara faz o quê?